Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós. Ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Onde quer que estejamos, estaremos sempre rodeados de espíritos. Onde quer que estejamos, estaremos sempre amparados por bons espíritos e assediados por maus espíritos. Portanto, como nós desenvolvemos os nossos sentimentos, da forma com que nós conseguimos olhar para os que sofrem, ou por aqueles que pensam que estão gozando a vida. Quanto mais sentimento de compaixão e amor nos colocarmos nesse sentimento, mais úteis nós nos tornaremos à espiritualidade superior. Que nesse momento, quando emanarmos bons sentimentos, eles operarão com essas energias que emanamos para tratar os espíritos. E hoje, o mundo espiritual já entende que ele tem 4 opções. Reencarnar em condição degradante, como aquelas crianças que reencarnam com paralisia cerebral ou semelhante, com alguma limitação física ou psíquica grande. Segunda, reencarnar em um país africano para aprender leis de crescimento espiritual jamais esquecidas, que se tornarão inesquecíveis para ele para sempre. Aprender a seguir Jesus, e aí será designado para ele o lugar mais apropriado ao seu crescimento espiritual, ou o degredo, ir para planetas inferiores. À medida que os espíritos entendam essas 4 posições, esses 4 posicionamentos, nós entenderemos, ou melhor, nós começaremos a irradiar. Quando nós, médiuns, entendemos esses 4 posicionamentos e começamos a irradiar esses posicionamentos, vamos corrigir o que a gente estava falando, vamos começar a irradiar esse posicionamento, que é o posicionamento que a maioria dos espíritos que orientam os trabalhos espíritas hoje trazem. Os espíritos que nos assediam, eles começarão a saber o que eles têm que evitar a fazer. Eles saberão o que eles deverão seguir e o que eles deverão intervir e construir. Porque cada um de nós, muitas das vezes, estamos construindo a nossa própria desdita. Somos artífices da nossa imortalidade, somos aqueles que estaremos construindo o amanhã. Somos aqueles que estaremos plantando a semente do bem ou do mal, onde quer que estejamos. E devemos, assim, procurar fazermos o melhor possível para o nosso crescimento íntimo, para a nossa valorização interior. Nós temos internamente muitos problemas a serem retratados, a serem retrabalhados, naturalmente. E à medida que tomamos conhecimento e consciência de como nós estamos nos portando, o que nós estamos sentindo e como estará a nossa próxima existência, nós mudaremos. Para passar num concurso, você não senta na cadeira e estuda desesperadamente, porque você tem que melhorar a sua condição de vida? Pense numa coisa muito mais importante, que é a condição espiritual. Dedique-se a ela. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Então, ser médium ou não é o que vai fazer você atrair ou repulsar espíritos. Ela é simplesmente um meio de comunicação. O que você sente, pensa, fala e faz e come, o que você come interfere na sua vibração espiritual e muito. A epigenética está mostrando isso. Porque o que você come vai te gerar sentimentos e pensamentos que vão te intoxicar mais espiritualmente ou menos espiritualmente. Vide o estudo que nós temos sobre bióforo, Gelson-bióforo. Você vai encontrar aí no YouTube. Ou no nosso site, que está ali, o kardecespiritismo.com.br. Você vai lá, vai em André Luiz, aí tem todos, como esse bióforo é um texto do André Luiz, vai estar lá a palestra no link em cima que está lá, André Luiz. Nós vamos fazer um tutorial também do site para facilitar os seus estudos, a sua pesquisa lá no site, que tem muita informação. Portanto, é importante que nós saibamos que sermos médiums significa que temos uma responsabilidade a mais, porque nós já
nessas comunicações, nós vamos encontrar com situações, com espíritos que necessitam da nossa ajuda. E eles sabem que nós podemos ajudá-los. Em todos os locais que você tiver, que perceber que a vibração não está muito condizente com o que você precisa e quer, faça uma oração. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatias ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme a este graduado ou degradado. Gente, uma coisa muito importante que a gente entenda. Quando nós estamos trabalhando no bem, nós vamos estar cercados daqueles que se afinizam conosco. Então, a maioria dos brasileiros viveu em Roma, viveu no Egito, viveu na Grécia, viveu em Israel. Ou seja, nós somos espíritos que vamos migrando de civilização em civilização, portanto estamos aqui, acolhemos todos que venham de fora porque reencontramos amigos, coisa que em outros países não é tão assim, e os brasileiros, eles provocam as mais diferentes reações onde chegam. Na maioria das vezes, as pessoas gostam dos brasileiros, mas como as mídias mostram os brasileiros de uma forma muito equivocada, muito pejorativa, alguns ficam receosos com os brasileiros. Bom, mas como nós somos um povo que não esquentamos muita cabeça com aquilo que falam mal de nós gostamos de conquistar amizades, nós sempre tratamos bem aqueles que são estrangeiros que chegam ao nosso país, ou procuramos conversar, fazer amizade com onde nós estivermos. E às vezes somos bem acolhidos nesse sentido. Mas o que eu quero mostrar, falando dessa viagem que nós fazemos por vários países antes de virmos a encarnar no Brasil, que nós não tivemos uma ou duas encarnações, tivemos centenas. Então, nós temos espíritos superiores que nos protegem, espíritos em condições inferiores que pedem, por favor, me ajudem. Mas ele pede ajuda de uma forma que ele entende que ele pede ajuda. Então ele fala assim, vamos tomar uma cervejinha? Vamos para uma festa? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Porque é a forma dele pedir ajuda. Porque o orgulho dele não vai falar, me ajude, pelo amor de Deus, que eu estou sofrendo. Ele, venha para o meu time, continue aqui junto comigo. Eu te quero aqui. Mas você tem a responsabilidade de se evangelizar, estender a mão e trazê-lo. Elevar esse espírito. Fazer com que ele se eleve, que ele cresça para Deus. Isso é o que nós devemos procurar fazer. Saber que nós temos responsabilidade de sintonizar com o bem, para pensarmos melhor, para sentirmos melhor, para fazermos melhor. E sabermos que muitas das vezes estaremos sintonizando com aqueles que estão lá embaixo, para mostrar a eles um novo caminho. O caminho da luz, do bem, do amor, da fraternidade. Compete a cada um de nós o caminho que vamos trilhar, aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos realizar. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. No plano espiritual, tem mais ou menos, nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados, e no plano espiritual é 4 vezes isso. 7 vezes 4, 28. Lá tem 28 bilhões. Então faz um total de 8715, 88, 16, 87. 8715. Matemática tá ruim. 8715, então dá 35 bilhões de espíritos na Terra. Desses 35 bilhões, sendo que 28 bilhões estão no plano espiritual, 1/3 são espíritos bons. Contando ali os que são superiores, os que são esclarecidos, os que são sábios, 1/3 são bons. 2/3 lá embaixo. 1/3 de 7 bilhões, isso dos espíritos, dos que estão encarnados, as coisas ficam um pouco diferentes. Deve ter aí uns 10 a 15%, no máximo 20% de bons. 7 vezes 2, 14, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio de espíritos são bons. 5 bilhões e meio são espíritos que não têm às vezes nem consciência
da vida espiritual, da responsabilidade de estar encarnado, não tem consciência. Da mesma forma, vamos fazer a conta de 30 bilhões de espíritos para 28 para facilitar nossa conta. 10 bilhões de espíritos são aqueles que já começam a despertar para o bem, a entender que existe uma possibilidade do bem, saber que está na vida espiritual. Isso estamos sendo muito otimistas, tá? Para falar que 1/3, né, que 10 bilhões de espíritos são assim. E 20 bilhões, estão aí porque daí vier, não tem consciência. Eles tomam atitudes grotescas, estão presos nas sombras, nas trevas, no abismo, caminham entre os homens babando de ódio de uns e de outros. Então esses 20 bilhões de espíritos dão muito trabalho para esses 10 bilhões. Só que na realidade não são 10 bilhões de bons. São aí uns 3 bilhões. 7 bi estão em transição para começarem a perceber a bondade. Isso é tudo um número didático, tá, gente? Para a gente entender. Lógico que nós não temos condições de fazer uma afirmativa de números. Os números só para a gente entender que a grande maioria dos espíritos que temos na Terra hoje ainda não compreendem, na maioria das vezes, sequer que existe uma vida espiritual, mesmo estando no mundo espiritual. Alguns acham que podem enfrentar Deus. E eles falam assim, tem 7.000 anos que eu estou aqui nas trevas, mas não me dobram a Deus. Jesus, se eu pudesse, eu crucificaria ele de novo. Eles pensam assim. Nós não temos que odiá-los por isso. Pelo contrário, nós temos que aprender a amá-los. Porque quando irradiarmos amor por esses pobres irmãos, eles começarão a receber a luz e crescerem para o bem. Portanto, nós temos uma mentalização no YouTube para os espíritos das trevas. Já os tracinho, mentalização, tracinho PL, vai vir todas as mentalizações, são mais de 80. Agora, se você colocar já os tracinho, espírito das trevas, aí vai aparecer lá a mentalização por eles. Façam lá. Procure irradiar bons pensamentos para esses nossos irmãos necessitados de luz, de amor e de fraternidade. É isso que o mundo carece. É assim que o mundo vai ser impulsionado às grandes realizações. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele. Cuidado, não pense que no Brasil só está incorrupto. Tem uma pesquisa feita, os 2 países mais corruptos do mundo estão... Vocês procuram lá no Google, né, país mais corrupto do mundo, vocês vão descobrir que não é o Brasil. Então, nós temos que ter esse cuidado para não ficar taxando o brasileiro de corrupto, porque nós não somos. Se nós... A criminalidade no Brasil é de 1% da população. De 1 a 1,5% da população estão envolvidos com alguma coisa da criminalidade. Pelo menos até 2016, quando foi feita a pesquisa. E depois 3% tem algum tipo de envolvimento com a polícia. São vítimas de roubo, cometem uma briga, cometem uma desavença. Então dá 3%. Então quer dizer que 97% do brasileiro não comete crime, 97% do brasileiro são de pessoas honestas. Então vamos parar com isso. De nos condenar por coisa que a gente não faz. E muito menos condenar os políticos, porque na maioria deles, eles não são desonestos. O problema é o que nós emitimos para eles, que complica a vida deles e a nossa. Que tipo de povo tem em cada país? Vamos observar o comportamento deles. Isso que ele está mostrando para a gente aqui. E dependendo do tipo de povo que está nesse país, nós temos também o tipo de espíritos que estão lá acompanhando eles. Isso vai fazer a grande diferença para os mundos físico e espiritual. À medida que a gente começa a irradiar bons pensamentos, eles começam a entender que eles precisam se modificar. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Ele fez a pergunta para nós refletirmos. Então, os seus espíritos os cercam, esse tipo de pessoas com esse tipo de vibração característico dessas reuniões.
nós temos que lembrar que também eles têm aqueles que os amam no plano espiritual superior, que estarão irradiando para eles bons pensamentos. Mesmo aqueles espíritos zombeteiros que escarneiam das leis divinas, que estão nas trevas, eles têm que os amam, estão em planos superiores, aguardando o momento que ele tem um lampejo de reflexão. E nós, encarnados, temos a responsabilidade de pelo menos falar: ó Jesus, acende a luz do teu amor nos antros das trevas, para que eles possam despertar para Deus, para que eles possam entender que mesmo eles estando nas trevas, eles são filhos de Deus. Ali é um estágio momentâneo do seu aperfeiçoamento espiritual para crescerem até onde Deus permitir. À medida que nós aprendermos a emitir esses sentimentos, nós não nos preocuparemos mais com que espírito cerca quem. Nós saberemos que precisamos emitir bons sentimentos, bons pensamentos, para que lá, em qualquer antro de sofrimento, tenha a luz do amor brotando naqueles corações. Não serão, de certo, espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Lógico, está completando aqui um raciocínio muito lógico. As pessoas sempre se reúnem de acordo com afinidade. Você vê que as profissões, as pessoas procuram casar-se com pessoas mais ou menos do seu nível social, do seu nível cultural e da sua mesma profissão. Nem sempre conseguem. E às vezes quando conseguem, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Porque nós estamos na Terra, é um planeta de provas e expiações, muitas das vezes nós estamos no emaranhado de espíritos. E um dia um espírito me deu uma explicação muito interessante. Veja bem, José é da cidade X, Maria é da cidade Y. Essas cidades estão 1000 quilômetros de distância uma da outra. José foi criado dentro de uma cultura, dentro de um padrão típico da cidade X. Maria foi criada dentro da cultura de um padrão típico da cidade Y. Ambos, no passado, conviveram juntos e tiveram amigos, e também tiveram inimigos. Depois, tiveram outras vidas em outros países, em outras regiões, em outras situações. Desencarnaram, foram para o mundo espiritual, cada um com seus grupos afins. E aí reencarnam de novo com seus grupos afins. Enraizam-se dentro de uma cidade onde tem amigos e inimigos afins, se encontram. E dentro dos processos evolutivos estava previsto que eles casassem. Mas agora presta atenção no teatro que vai contar. José da cidade X, Maria da cidade Y vem, mas eles têm grupo de espíritos afins e tem grupo de espíritos desafetos. Se tem 4 espíritos para cada um, já chega a 8. 2 amigos e 2 inimigos, por exemplo. E aí começa todo o drama. Um desafiar o outro. É a oportunidade de eu me vingar dele, é a oportunidade de eu me vingar dela. E assim começa. É isso que as pessoas pensam. É assim que as pessoas agem. Aí vem os filhos. Vamos dizer que o casal tem um casal de filho. O menino veio da cidade Y de Maria e a menina veio da cidade X de José. Também vieram com um grupo de espíritos afins, que são amigos e inimigos. Agora, antes tinha 4, de cada lado tinha 8 espíritos, agora tem 16. Então, uma casa com 4 pessoas vai ter 16 espíritos. Nós estamos dando um exemplo didático. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. Então, gente, é importante, não estou dizendo que vocês não possam casar com pessoas de cidades distantes e diferentes culturas, diferentes condições sociais. Eu estou sempre dando um exemplo, estou aqui dando um exemplo didático. Mesmo que você case com a filha do seu vizinho, muitas das vezes, você também da mesma forma, você vai ter espíritos amigos e espíritos inimigos. A diferença é que vocês conviveram mais tempo próximos ali. Isso não quer dizer que vai viver bem. Viver bem é uma condição que nós criamos de entendimento de que temos que evangelizar nossos sentimentos, corrigir nossa postura mental, corrigir nossa postura emocional e interagirmos como pessoas maduras, como pessoas amadurecidas pela vida para construirmos um lar nas bases cristãs. Portanto, isso eu estou dando um exemplo de casais. Agora, reuniões, que tem pessoas reunião de trabalho, por exemplo, reuniões filosóficas, reuniões de estudos, que tem pessoas de todos os níveis de entendimento, de cultura, mas eles estão ali dando um propósito comum.
E tem espíritos antagonistas, tem espíritos de todo jeito. Com quem você vai sintonizar? E para você melhorar a sua sintonia, quando você cultiva o sentimento de oração, o sentimento de amor e de paz. Isso vai fazer o diferencial. Todos nós precisamos aprender a construir o nosso futuro nas bases da diplomacia do bom relacionamento dentro do lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa religiosa, seja qual religião for, para que nós estejamos melhores. E assim nós vamos atrair a ajuda e a simpatia dos bons espíritos para nos amparar, para nos ajudar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta, que simpatiza com suas qualidades e com seus defeitos, feita a abstração completa de todas as ideias de vocação. Então, naturalmente, naqueles ambientes, vão ter espíritos, conforme a gente já explicou, na base de 4 para cada um, 2 amigos e 2 inimigos para cada um. 16 espíritos, 4 amigos e 4 inimigos. Agora imagine os sentimentos contrários que tem. 2 são amigos desse, 2 são amigos daquele, 2 simpatizam com esse, 2 simpatizam com aquele. É por isso que tem vários desentendimentos quanto maior a família, e em alguns casos, maiores os desentendimentos. Em outros casos, famílias grandes, convive todo mundo muito bem, está todo mundo convivendo bem, mas sempre tem uma ovelha negra dentro de uma família grande. E sempre tem ovelha branca, aquele que é o destaque. Sempre vai ter. Dentro das famílias tem a ovelha negra e tem a ovelha branca. A ovelha branca é o suporte, é o sustentáculo, e a ovelha negra é a dor de cabeça de todo mundo. Isso é importante para nós entendermos. Olha como é que é bonita a justiça divina, a misericórdia divina, nos dando a oportunidade de procurarmos crescer, nos dando a oportunidade de procurarmos estabelecer as bases do amor, as bases da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir entre nós, desenvolvendo o amor em nosso coração, em nosso sentimento. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Aqueles que estiverem mais sintonizados com eles, mais afinizados com eles. Ou, quando eles precisam de passar por uma determinada lição, receberão determinadas informações, determinadas comunicações de espírito que os assustam. Certa vez, um amigo contando que ele estava numa festa, num sítio, e de repente, uma pessoa começa a discutir, toma-se de uma fúria estranha, e fala assim: da outra vez eu botei fogo nessa casa, vocês conseguiram apagar, se eu botar de novo vocês não apagam não. Aí ele falou assim: por que ela falou desse jeito? É uma coisa muito estranha. Você que acredita nisso, você pode me explicar? Eu falei: você já entendeu, porque você ficou com medo. Você viu que essa pessoa não conhecia, não sabia que tinha tido incêndio antes. Ele falou dessa forma, então tinha alguém do mundo espiritual que não estava gostando do que estava acontecendo ali. Ele falou assim: eu fico preocupado. É para ficar mesmo. Então nós precisamos saber qual o objetivo dessa reunião, qual o objetivo de nós estarmos nesse ambiente, para que determinadas coisas aconteçam. Quem responderá ao chamado? Vamos ver? Evidentemente, os que estão rodeados de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Resposta bonita, né? Ele está ali só esperando a oportunidade de se comunicar. Mas como? Com quem? De que forma? Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, bem ponderadas, bem equilibradas, como um bom pastor que acode ao chamado de suas ovelhas desgarradas. O Espírito Superior pode ir lá ajudar? Perfeitamente. O Espírito Superior vai ali contribuir com aquelas pessoas? Perfeitamente. Mas como? De que forma? Como será acatada suas palavras? E lembre-se, as palavras do Espírito Superior ficam impregnadas nas mentes que o ouvem, mesmo que eles não os pratiquem. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer um de nós, ficando os outros com o campo livre. Portanto, a mediunidade tem que ser bem cuidada, bem respeitada, saber a influência do meio como ela é,
saber se aquelas pessoas ali estão dispostas a ouvir, saber se aquelas pessoas estão dispostas a construir, saber qual o objetivo daquele grupo de pessoas. Por isso, pelos caminhos da vida, nós vamos ser conduzidos a vários ambientes, a várias condições, às várias realizações. E precisamos saber nos portar em cada uma delas para atrairmos a proteção dos bons espíritos e sabermos discernir as boas comunicações das ruins. Onde quer que estejamos, vamos ter os nossos protetores, o nosso bom anjo, nossos bons espíritos amigos, nos intuindo, mesmo que à distância. Assim também, teremos nossos inimigos tentando influenciar na nossa vida, nos colocar em situações difíceis. Saibamos sintonizar com o bem, saibamos buscar a luz. Porque somos filhos de Deus, merecemos o melhor. Merecemos sermos trabalhadores do bem, onde quer que estejamos. Porque somente assim, angariaremos todas as possibilidades de nos juntarmos aos trabalhadores do bem, quando deixarmos esse corpo material. Que a luz divina envolva seu lar, envolva sua mente. Que as bênçãos divinas possam envolver todos os seus familiares, todos os nossos familiares e principalmente a nossa nação toda, para que a luz divina brilhe em todos esses corações, irradiando amor e paz e principalmente muita solidariedade.